Fala, conspiradores, eu sou a Paty. E eu sou a Beta. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana, a gente vai trazer um tema aqui mais leve do que no episódio passado, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um aplicativo chamado Randonáutica, que promete juntar aqui física quântica, números aleatórios, intuição, tudo em uma coisa só. Então vai ser um episódio interessante. Sinto o cheiro de pseudociência. Já vai dando alergia na Beta. Nossa, muito, cara. Meu Deus do céu. Não, mas é interessante o programa, né? Vamos falar que vocês vão ver que é interessante o conceito. Bom, gente, então, antes do nosso tema, como sempre, vamos para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Bom, vamos lá. O primeiro a comentar hoje é o Ivan. Ivan falando assim: novamente um episódio fenomenal. Parabéns, meninas. E sobre o lançamento das bombas, com certeza os Estados Unidos sabiam do potencial destrutível delas. O que eles fizeram foi um crime contra a humanidade. Mas esquecemos disso, pois os vilões do mundo são os inimigos dos americanos. E eles são sempre os heróis. Exatamente. Muito bem colocado, Ivan. Muito bem colocado. É exatamente isso. Exatamente isso. Por isso que tanto a gente fala de desamericanização. Né? Porque tudo essa coisa da síndrome de vira-lata também da gente, né? Que tudo que é dos Estados Unidos é ótimo e aqui no Brasil não presta. É bem esse pensamento mesmo. E é interessante a gente olhar com essa visão de que sempre, quando é algum inimigo dos Estados Unidos, é nosso vilão, certo? E quem estiver do lado contrário do vilão vai ser o mocinho, que geralmente está do lado dos Estados Unidos. Então, é uma visão bem descolonizada. Gostei. Teve um historiador uma vez, não vou lembrar o nome, mas que eu vi um texto dele que eu achei bem legal, que ele falou que a história que a gente conhece é sempre o ponto de vista dos vencedores, né? É uma versão, aquilo que a gente conhece. Bom, gente, o nosso próximo comentário aqui é do Rodrigo de Macaé, que foi lá no Spotify, que ele trouxe o seguinte: muito bom, façam também episódios sobre estudos de telecinese na antiga União Soviética, supostas estruturas na Lua e Marte. Não tinha uma terceira conspiradora? Tinha, não. Tem, Rodrigo. É a Tassi, né? Eu acho que a gente comentou aqui no último episódio, né, que a Tassi vai retornar aqui pro podcast, né? Ela precisou tirar aí um tempinho para uns projetos dela, mas ela volta. Então, tem uma terceira conspiradora. Daqui a pouco ela tá de volta. Ela tá voltando de turnê, gente. Tá voltando de turnê já, entendeu? Tá voltando. Fez a turnê dela pelo mundo, de shows, entendeu? Agora ela está voltando, nossa diva. Daqui a pouco ela tá por aqui. E muito os legal, temas muito bons. Muito bons. Esse de telecinese na União Soviética tem umas coisas bem legais. Muito bons mesmo. Então, falando com você agora, que tá ouvindo a gente, faça que nem o Rodrigo, faça que nem o Ivan, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Se você está vendo aqui nossos rostinhos, você pode deixar um comentário aqui no YouTube. Se você não segue ainda o nosso YouTube, é só você digitar aí, Pode Conspirar, que você vai encontrar o nosso canal. Se inscreva, aperte o sininho, todo aquele esquema que vocês já conhecem, certo? E se você está ouvindo a gente pelas plataformas de streaming, nos avalie com 5 estrelas e também deixa seu comentário, que agora é possível, principalmente no Spotify, né? Então, isso faz com que os algoritmos entendam que o nosso conteúdo é relevante e assim eles distribuem melhor. E aquilo, as nossas pirâmides de compartilhamento. 2 amigos compartilham para 2 amigos, que compartilham para 2 amigos, entendeu? Porque isso faz com que a gente cresça e quem sabe daqui a um tempo a gente viva só de podcast. Por enquanto, a gente não vive disso. Mas com a ajuda de vocês, talvez isso seja possível. Maravilha, vamos lá. Bom, então hoje a gente vai falar para vocês de um aplicativo
né, que se chama Randonáutica. Tá disponível aqui no Brasil também. E aí eu já quero começar o episódio com esse disclaimer que não estamos estimulando ninguém a instalar esse bendito desse aplicativo e sair por aí procurando destinos desconhecidos. Então, se você fizer, né, faça com responsabilidade, mas não estamos aqui estimulando ninguém a baixar. Mas se você quiser baixar também... Se você quiser baixar também, por sua conta e risco. Então... Bom, a proposta do Randonáutica, só para dar uma introdução aqui para vocês, para quem nunca teve contato com isso, nunca viu esse assunto, ele ficou bastante famoso na época do auge da pandemia, entre 2019 e 2020, que foi quando ele estourou, né? Ele começou lá em 2019 de uma ideia chamada Fathom Project, né? O Projeto Fathom. E esse projeto ele começou sendo discutido pelo Joshua Landgren, que curiosamente era um ex-artista circense. Mas, enfim, ele começou a postar na internet sobre alguns estudos que ele teve contato, que foram feitos lá na década de 70 e 80, sobre se o nosso pensamento, né, a nossa intenção, poderia, de certa forma, influenciar o mundo exterior. Né? E se isso poderia influenciar um gerador de números aleatório para determinar alguns resultados. Como se a frequência do nosso pensamento pudesse... né, alterar coisas no mundo exterior. É uma espécie de lei da atração, vamos dizer assim, alguma coisa no gênero, é uma lei da atração. E aí essa ideia foi evoluindo, e aí ele encontrou uma pessoa que era o Auburn Salcedo, que era um ex-executivo de uma rede de televisão, então é bem aleatório assim mesmo. E eles resolveram se juntar, investir uma grana nisso. E aí, em fevereiro de 2020, nasceu o aplicativo Randonáutica. O Randonáutica, quando você baixa ele vai pedir, né, um cadastro normal. Antes ele não tinha sequer isso, mas agora ele tem, né, acho que muito por conta das políticas de privacidade. Mas ele pede para que você escolha 3 tipos de modalidade. Você pode escolher uma modalidade de atração, uma modalidade aleatória ou uma modalidade de vácuo, de vazio. E aí a ideia é que você escolha uma dessas 3 modalidades, que você faça uma intenção na sua cabeça, então, sei lá, eu quero sintonizar meu pensamento aqui em dinheiro ou em amor. E aí o aplicativo vai te direcionar para uma localidade que tem alguma relação com aquilo que você está pensando. A proposta basicamente é essa. Já começa por aí, né? Então, a gente já... O aplicativo ele se torna atrativo porque ele parte muito para uma parte mística da coisa. Sim. Né? Mas, em teoria, o aplicativo nada mais é do que ele gera rotas, que é como se fosse um Waze, tá, galera? Você abre lá, é como se fosse um Waze. Só que ele dá essas opções que a Paty falou, é um Waze, ele te dá um caminho, então ele gera rotas aleatórias e faz com que você encontre coisas. Em teoria, é isso. Né? Só que assim, esse Randonáutica, ele tem gerado muitas polêmicas desde quando ele foi criado. Apesar de que o aplicativo ele tenha um princípio de aleatoriedade, ou às vezes nem tanto por conta de você procurar aquilo que você tanto deseja, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso, ele tende a te proporcionar experiências não muito agradáveis em sua maioria dos casos, se acaso você jogar aí no YouTube. Se você procurar, tem muita gente gravando trend no TikTok, nos shorts do YouTube. Então tem muita gente gravando isso. E como é que funciona esse app, né? Então, praticamente, ele usa a sua localização do Google, porque não sei se vocês sabem, mas assim, principalmente se você tem Android, certo? O Google, se você não desabilita, ele rastreia todo o caminho que você faz, então ele sabe de qual é salteado por onde você passa, quais são os lugares que você frequenta, quais foram as viagens que você fez. Então, tudo está conectado por via Google, né? E o aplicativo, ele funciona como um chat. Não tem o chat GPT? Enfim, o Randonáutica também ele funciona desse jeito. Tem um chat no qual você vai respondendo as perguntas
pelas escolhas que a Paty já falou aqui para vocês, e ele vai gerando esses caminhos, entre aspas, bem entre aspas, quânticos, tá? Mas assim, por ser uma coisa que leva a entender que você está vivendo uma aventura e você quer encontrar aquilo que você pensa e deseja, porque essa é uma das possibilidades que o aplicativo sugere, ele levantou muitos problemas, mas muitos problemas. Por quê? Imagina que você é uma criança e você vê esse tipo de aplicativo, certo? Claramente você vai querer jogar, porque a criança é muito lúdica, né? Se a criança é muito lúdica, ela vai entrar na brincadeira do aplicativo e ela vai sair por aí perseguindo coisas. Assim como vamos imaginar que há um tempo atrás, não sei nem se existe ainda o aplicativo do Pokémon GO. Você tem lá o aplicativo do Pokémon GO que você vai atrás dos Pokémons específicos em regiões específicas, ou o aplicativo do Rondonauticas faz a mesma coisa. E aí, quando isso começou a acontecer, nos Estados Unidos, mais uma vez, não, é tudo lá, né? Nos Estados Unidos, mais uma vez, né, levantou uma onda de adolescentes querendo jogar esse jogo e querendo executar o Rondonautica. E isso abriu os olhos das pessoas por questão de, mas esses adolescentes vão começar a procurar coisas aleatórias sozinhos na rua. Será que isso mesmo é o ideal para que menores de idade possam jogar ou não, né? Porque a ideia da Rondonautica, ela é gamificação, né, da vida. E por isso que tem tantos adeptos a esse jogo. Na política do aplicativo, quando você vai acessar, assim como vários outros, né, tem lá a idade mínima, né? Então, teoricamente, para que você possa baixar o Randonautica, você precisa ser uma pessoa de 18 anos. E aí eles dão até alguns guidelines lá, você não pode entrar em propriedade privada, né? Você é responsável pela sua segurança, então não se coloque em situações de risco, mas a gente sabe muito bem que ter isso aí nada é a mesma coisa, né? Quem nunca, Exato, quando era criança, não colocou lá, tenho 18 anos ou mais, pra gente, o entrar no Instagram, site. assim, O Instagram, qualquer rede social, TikTok, você precisa ter no mínimo 13 anos, mas tem inúmeras crianças que usam TikTok, exato. Facebook, inúmeras crianças que usam. Então, isso e nada é o mesmo. E a proposta do aplicativo, se você entrar no site do Randonautica, eles fazem uma explicação enorme de como o aplicativo funciona e tal. E aí o que eles propõem é que eles dizem que a gente vive numa espécie de chamado tudo de realidade. Eles querem dizer o seguinte, que por mais que você tenha livre-arbítrio, você tem algumas coisas que predispõem às escolhas que você faz. Então, a forma como você foi criado, onde você mora, qual é a sua renda, tudo isso limita as suas escolhas. Então, por mais que você tenha livre-arbítrio e que, teoricamente, você possa ir para onde você quiser, a hora que você quiser, logicamente, você vai acabar escolhendo sempre os mesmos lugares. E aí, o que o aplicativo diz é que isso gera pontos cegos. Então, por exemplo, você tem lugares perto da sua casa que você nunca foi, por mais que você more há anos no mesmo endereço. Né? Às vezes tem aquele lugar, tipo, aquela rua atrás da sua casa que você nunca foi, você não sabe o que tem lá. Né? E isso que eles chamam de túnel de realidade. Então, a proposta do aplicativo é que esse gerador, em tese randômico, ele não tem as mesmas limitações que você. Então, ele não tem os seus medos, ele não tem as suas inseguranças, as suas experiências. Então, ele vai te direcionar, assim, sem grandes preocupações para onde ele achar que tem relação com o que você quer. Né? E juntando isso, né, essa proposta de... Se você olhar no site, a proposta deles é mistério, vive uma aventura. Você juntar isso, uma criança lendo isso, com certeza elas iam se interessar em usar o aplicativo. Então, como vocês podem perceber, você imagina soltar por aí o seu filho, falar, filho, vai nos pontos cegos, naquele lugar que eu não quero que você vá, entendeu? Isso é extremamente complicado, porque gera um problema gigantesco. E, por exemplo, né,
Aí entra aqui que a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar no Reddit, a comunidade, né? Porque tinha que ter, e realmente tem, a comunidade do Reddit. E é uma das comunidades mais aleatórias, tanto quanto o jogo, que eu já me deparei no Reddit. E olha que pra falar isso custa, viu? Porque a gente falou já muito Reddit aqui. Mas quando você entra no Reddit, ele tem tantas as pontas de coordenadas aqui, que assim, eles mostram. Tem gente aqui que mostra, deixa eu pegar aqui aqui, por exemplo. Tem um usuário aqui que falou que a intenção dele era alguma coisa bonitinha e adorável. Aí na hora, assim, o aplicativo mandou ele para uma figurinha, assim, de um elefante, estava estampado numa vitrine de loja, tudo colorido. Então, olha, realmente funciona, né? Até que no meio, assim, das intenções, a gente começa a ver umas coisas muito esquisitas. Então, por exemplo, tem aqui, ó, intenção. Irmã, meu Deus, irmão, não é? My friend's brother. O irmão do meu amigo. Então, a ideia, o cara colocou como intenção, certo? Era ficar com esse cara. Aí ele começa a contar uma fanfiqueira aqui gigantesca que a gente não sabe de onde veio. Isso há 3 dias depois, tá? E é bem bizarro, assim, muito bizarro. Aí você vai descendo, as coisas vão ficando mais bizarras ainda. Então, por exemplo, quer ver? Deixa eu pegar outra aqui. E também no meio tem uns posts falando assim: nossa, trabalhe de onde você quiser para você jogar Randonáutica. No meio dos posts, nada a ver com nada. Aí vem aqui, ideias de intenção. Aí tem aqui intenção do amor, intenção, né, de riqueza. Então as pessoas começam a usar isso literalmente como uma muleta para poder depositar algumas esperanças, que é o que dá a entender, que você realmente fala assim: não, eu vou postar nisso porque pode ser que seja verdade. E você começa a ler e começa a ficar extremamente esquisito. Quando você procura na internet, por exemplo, o que é a Randonáutica, né, e alguns arquivos, você começa a presenciar algumas, vamos dizer assim, notícias não muito agradáveis sobre pessoas que utilizaram o aplicativo da Randonáutica. E isso nem é teoria, de fato aconteceu. Então as pessoas depositam tanta fé no aplicativo, né, que tem essa comunidade, é uma comunidade forte, uma comunidade grande até, que algumas coisas esquisitas começam a acontecer. Então, por exemplo, já adiantando aqui, tem algumas crianças, alguns adolescentes que já encontraram, por exemplo, corpo em mala, com as referências de que o aplicativo deu. É esquisito? Não é esquisito? O que elas desejaram, o que não desejaram? E tem toda uma discussão na internet falando: não, porque elas deviam ter desejado morte. Assim, não, porque isso daí é coisa de serial killer. Né? É um aplicativo que é voltado para o serial killer. E aí que começaram a surgir as grandes teorias sobre o que é o aplicativo Randonáutica e qual é o principal porquê dele existir nessa terra. Essa história da mala que você comentou, eu acho que foi a história que colocou esse aplicativo, assim, mais na moda, vamos dizer assim, né, mais em evidência. E foi uma história que aconteceu em junho de 2020, então não faz tanto tempo assim, né? Em junho de 2020, se vocês lembrarem, a gente estava bem num período complicado da pandemia, né? E isso ajudou a popularizar o aplicativo, porque uma das poucas coisas que você ainda podia fazer era caminhar ao ar livre, né? Era uma das coisas que sem aglomeração você ainda podia fazer. Então, foi uma época que muitas pessoas começaram a usar o aplicativo para ficar andando por aí.
E aí, como a Beth bem comentou, foram alguns adolescentes de Seattle, né, eles ali juntos, um grupinho, decidiram usar o aplicativo. E aí a intenção deles foi viagem, no momento que eles colocaram o destino. Essa é real? É a viagem? Eles colocaram, eu vi uma entrevista, mas falando que a intenção que eles colocaram foi viagem no aplicativo. E aí eles foram parar numa praia de Seattle. E aí eles começaram a caminhar na praia, falaram, vamos achar, né, o que é o nosso sinal. E eles acharam uma mala jogada numas pedras perto da praia. Falaram, né, mala, viagem, né, acho que a gente chegou no nosso destino. E aí você vê, esse vídeo tá disponível, tá, gente? Se vocês jogarem no TikTok, por exemplo, vocês vão achar, o vídeo ainda tá disponível por aí. Eles começam a realmente pegar um galho, uma das meninas que tá no grupo, e começa a cutucar a mala, né? Aí eles começam a conversar entre eles, será que a gente abre, não abre? Eles decidem abrir. E aí, no momento que eles abrem a mala, eles percebem que sai um cheiro terrível de dentro da mala, e tem vários sacos plásticos pretos. E aí, nesse momento, eles param a gravação e eles decidem, eles começam a conversar, e depois a gravação volta com eles chamando a polícia. Então eles resolvem chamar a polícia ali, resolvem não mexer na mala, ainda bem, né, que eles resolvem não mexer na mala, porque realmente o que tinha na mala eram os corpos de duas pessoas, né, um homem e uma mulher. E aí depois, com as investigações, a polícia descobriu que realmente, né, essas duas pessoas tinham sido assassinadas por um homem de 62 anos, que era o dono do prédio que eles alugavam. Eles tiveram um desentendimento ali durante o contrato de aluguel deles, e aí esse homem resolveu matar os dois, esquartejar e colocar nessa mala. E aí isso gerou uma discussão imensa, porque como o aplicativo sabia que essa mala estava lá? Então, mas aí é o grande ponto, e agora que a gente começa a discutir. Então vamos começar a discutir entre isso e entre as teorias possíveis. Certo? Olha, gente, o que eu interpreto essa situação toda? Então, você precisa colocar a sua intenção no aplicativo. Então, você vai escrever lá a intenção que você quer, né? Já que ele tem o Google, ele vai traçar uma rota que você não percorreu ainda, mas como ele tem acesso ao Google Maps, ele sabe o que tem e o que não tem dentro daquela área. O que eu interpreto dessa situação? Né? Eu não vi ninguém falando disso, eu estou falando da minha cabeça, tá? São vozes da minha cabeça. Fontes, vozes da minha cabeça. O que eu interpreto é assim, bom, eles falaram viagem, eles vão parar numa praia. Estar na praia é uma viagem. Certo? Você está viajando na praia, então já é viagem. Achar a mala, eu acho que foi só uma coincidência triste. Muito triste. Assustadora, claro. Mas triste. Então, o que você achou sobre isso? Uma das teorias é que se realmente será que isso é uma coincidência. Porque quando você começa a ver algumas outras histórias, igual uma aqui que eu vi, tem um vídeo de uma moça que ela aparece chorando no carro, gravando um TikTok. E ela fala que ela estava usando o aplicativo Randonáutica, que ela já tinha usado várias vezes e que na maioria das vezes ela não tinha encontrado nada. Mas naquele dia ela resolveu usar e a intenção que ela colocou foi morte. Ela foi parar num bairro da cidade dela que ela nunca tinha ido. Mas quando ela chegou no local que o aplicativo falou pra ela, tinha uma pessoa esfaqueada no chão. Essa pessoa tava com a esposa tava lá junto, tentando socorrer essa pessoa. E aí ela chegou lá, nesse momento, ela entrou em pânico, como qualquer pessoa normal entraria em pânico numa situação como essa. Ela chamou o serviço de resgate, ficou lá, a polícia foi lá também, ela deu o depoimento dela, depois os policiais mandaram ela sair dali. E assim, você vê no vídeo que ela tá visivelmente abalada, né, contando essa história. E aí, a partir, né, de juntar essa história da mala, juntar essa história do cara, falaram, será que isso realmente é uma coincidência? Ou o aplicativo tem uma intenção, igual a Beta falou, né, que começaram a circular as situações de serial killers e tal, se realmente ele não tem uma intenção por trás, que ou que você descubra determinadas coisas, né, ou que você seja atraído para determinados tipos de situação, né, para que aconteçam coisas com você. Sabe o que eu fico pensando? Que, por exemplo, ó,
né, esse caso. Se o aplicativo mandou para ela num bairro que o bairro supostamente era violento, a probabilidade dela encontrar alguma cena desse jeito era a maior dentre as escolhas do aplicativo. Uhum. Então, eu ainda acho que foi coincidência. Uma questão de probabilidade. Mas é achismo, são vozes da minha cabeça. Eu só estou acreditando na matemática. Que é uma questão de probabilidade. Porque se ela colocou morte, não, apesar de que, né, o aplicativo poderia ter mandado lá pro cemitério, né? Poderia ter mandado ela pro cemitério. Tudo bem, assim, eu acho que eles devem sim usar as informações pessoais que você coloca em outros sites. Tem um exemplo aqui também de uma história que eu achei bem... que a pessoa narrando, assim, também bem interessante. Que ela usou o aplicativo e colocou a intenção de amor. E aí o aplicativo levou ela pro cemitério onde o irmão mais novo dela estava enterrado. Olha aí. Então Faz aí, sentido. nitidamente usou uma informação já, né, que provavelmente o aplicativo sabia e por outros, né, outras fontes de dados e direcionou ela para lá. Mas, por exemplo, essa história aí do cara esfaqueado, quando ela chegou, a moça já tinha pedido a ambulância? Tinha Não? acabado de acontecer. Ela falou que tinha acabado de acontecer, então a mulher ainda estava ali desesperada, tentando ajudar ele de qualquer forma que ela podia, né? Tanto que quando ela chegou, a primeira coisa que ela fez foi ligar, né? Porque tinha acabado de acontecer. Assustador. Assustador. Tem uma outra história aqui que eu também achei essa daqui pesada, que a pessoa colocou fé como intenção dela no aplicativo. O aplicativo direcionou ela para uma espécie de cemitério, só que de animais. E aí ela encontrou uma lápide de um cachorro que tinha o nome de Fé, né? O nome do cachorro era esse. E aí, perto desse túmulo, ela encontrou um bilhete. Esse bilhete, ele tinha um teor meio suicida, assim, parecia que a pessoa estava se despedindo e escrevendo para um amigo dela, e ela identificava esse amigo, né? Ela assinava o bilhete. E o que ela achou curioso é que era uma área, assim, de parque, né? Como geralmente é cemitério, né? Uma área mais de jardim e tal. E ela falou que tinha chovido, né? Então, assim, tava meio com lama e tal, mas o bilhete tava seco. Como se ele tivesse sido colocado ali depois. E aí ela começou a pesquisar a história dessa pessoa. Ela pegou o bilhete e começou a jogar o nome dele na internet e tal, para ver o que ela conseguia encontrar. E ela conseguiu chegar nesse amigo, para quem o bilhete era dirigido. E ela mostrou o bilhete para ele. Ele olhou a letra, disse que realmente era a letra daquela pessoa, que aquela pessoa realmente, né, tinha cometido suicídio. Então era realmente a letra do cara. Ele reconheceu e falou, não, realmente isso daqui é a caligrafia do fulano, que eu conheço tal. Então tudo indica que o bilhete seja verdadeiro. Mas olha que história. Eu, hein? Tá, agora eu tô com o pé atrás desse aplicativo aí. Mas começou a gerar as teorias, assim, porque começou a acontecer umas histórias muito mirabolantes. Não, eu vi que uma das teorias é a história do culto, né? Uma das teorias é que esse aplicativo ele foi feito para ser um culto. Então, e não um culto qualquer, mas o culto ao demo mesmo. Então as coisas acontecem justamente porque é um ato de culto, de culto, de prestação de oblação a Satanás. E aí tem muita gente que posta, tem uns vídeos na internet muito esquisitos de pessoas que usam o jogo, né, se reunindo de mãos dadas numa região e dançando em torno de uns negócios. Não sei se é real. Não sabemos se é real. Mas tá lá, a galera prestando culto a quem não deve. É assustador. Você imagina você usar o aplicativo para você encontrar um lugar e chegar lá, tem um ritual acontecendo. Eu, hein? Nossa, eu ia embora. Na hora. Eu ia queimar o celular. Queima o celular aí. Eu, hein? Tem uma teoria também nessa linha que você falou de ser culto e tal, mas tem uma teoria que, na realidade,
esse aplicativo é dirigido por espíritos. Ah, não. Porque ele é dirigido por espíritos que são almas com questões não resolvidas na Terra. Então, por isso que eles direcionam as pessoas para esses lugares. Igual o caso da mala, foi para encontrar a mala e descobrir que tinha feito isso com eles. O cara do bilhete foi para entregar o bilhete pro amigo dele, conseguir falar o que ele não falou. Então, que por trás disso tem espíritos determinando a rota das pessoas de acordo com as questões que elas deixaram mal resolvidas aqui na Terra. Gente. Caraca. Essa eu acho que é em viagem. Nossa, gente, mas será que os espíritos usariam o aplicativo? Sei lá. Se eles já usaram uma mesa no experimento Philip, por que eles não usariam o aplicativo? Justo. Agora eu não tenho como contra-argumentar esse argumento fantástico. Não tenho. Mas essa lógica é irrefutável aqui que eu queria. Irrefutável. Eu encontrei, assim, que algumas teorias, tá? Então, além dessas, né? Então, uma delas é que justamente esse aplicativo, como a parte já falou, foi feito para serial killers. Então, o objetivo é atrair pessoas para determinados pontos para essas pessoas serem capturadas. E existem algumas coisas, principalmente aqui na comunidade do Reddit, tem alguns posts falando de gente que sumiu, de amigo que sumiu, que foi atrás das coisas. Já pensou se não é um aplicativo para rapto de criança, tráfico humano, sei lá. Tem uma teoria sobre isso, que é um aplicativo para serial killers, né? Que a intenção é atrair pessoas. E aí tem uma teoria em cima dessa, que na realidade o Randonautica é só parte de um jogo muito maior. Não sei se vocês já devem ter visto algum filme ou algum livro que se usou desse tipo de narrativa. Mas que, por exemplo, pessoas com muito dinheiro pagam para ter acesso a esse aplicativo e poderem caçar pessoas. Então, assim, parte de um jogo. Então você é uma isca ali. Então por isso que o aplicativo vai te direcionando para esses lugares. E aí um dos exemplos que eles usam, que algumas pessoas que usaram, tem um exemplo aqui de um cara, por exemplo, que ele colocou a cor vermelha como intenção dele. Ele só colocou lá o nome da cor. E aí ele foi sendo levado para uma área muito abandonada da cidade, onde tinha uns trilhos de trem. E aí ele achou um sofá vermelho largado lá. E ele disse que achou muito estranho, que ele não teve coragem de continuar, mas que ele estava sentindo que estava sendo observado. Tem algumas outras pessoas, por exemplo, que começaram a encontrar cadeiras perdidas no meio da floresta, sabe? Coisas, assim, muito estranhas que não deveriam estar ali, como se fosse um chamariz, sabe? Para ela entrar em algum lugar, né? Ou ir para algum lugar abandonado. E tem uma história de duas meninas que elas contam que elas colocaram lá no aplicativo, não me lembro qual foi a intenção que elas colocaram, mas elas foram parar num estacionamento de um supermercado que estava fechado, e chegando lá tinha uma mulher com uma faca que começou a correr atrás delas. Ô, louco! Se você colocar no Randonautica no YouTube, você vai encontrar também alguns vídeos assim. Eu vi de dois rapazes que eles estavam lá seguindo o aplicativo, e aí de repente começa a vir um cara do meio do mato, assim, do nada, e começa a ir em direção ao carro deles, assim, o cara parecia meio transtornado, e eles ficam com muito medo e vão embora, né? Então uma das teorias é essa, de que na realidade você está sendo atraído para esses lugares, porque existiriam, né, essas pessoas que pagam para, né, poder fazer esse tipo de brincadeira, ou só para te assustar, ou para fazer coisas piores. Não duvido isso também não, viu? Eu já falei já aqui, quando lançou na Round 6, eu não duvido que isso já exista, não. Sinceramente, não duvido nem um pouco. Cara, eu não encontrei nenhuma teoria sobre alienígenas. Então, eu não encontrei nenhuma teoria, mas eu encontrei algumas pessoas supondo nos fóruns que é possível. Ser levado para esses lugares ermos é para facilitar a abdução. Então também seria uma forma de conseguir pegar pessoas. Cara, a galera consegue encaixar em todas as teorias, é incrível.
Eu vi algumas Incrível. suposições nesse sentido aí nos fóruns. Abrindo uma aspas, não sei se vocês viram, mas essa semana aí teve uma polêmica lá com o cara falando que a NASA tá escondendo os corpos dos alienígenas e UFOs. Se você não viu ainda, vai atrás aí no YouTube pra você ver. Ó, vale um episódio isso aí, hein? Vale, olha o episódio. Será que o Bob Lazar estava certo todo esse tempo? Pois é, será que encontraram os parentes do ET Bilu? Exatamente. Por isso que o ET Bilu desapareceu? É por isso, gente, por medo. Foi medo. Bom, mas voltando ao assunto, a outra teoria que eu encontrei aqui foi controle governamental. Uhum. Que para mim não faz o menor sentido. Porque o controle governamental já tem, é o Google. E não precisa do Randonáutica. Exato! Nem é teoria, é verdade, porque o Google já te rastreia. O governo sabe tudo que você faz, tá? Principalmente o americano. Então não é teoria nenhuma. A gente já falou aqui várias vezes. Mas eu achei interessante o conceito de usar o Randonáuticas para poder ter esse rastreio também, esse controle. Eu vi algumas pessoas falando assim, que ele poderia ser um tipo de experimento, né? Ver até Pode onde ser. você é sugestionável. Porque se você for parar pra Interessante. pensar, no Randonáutica você não tem prêmio nenhum por fazer isso. Ele não te dá dinheiro, ele não te dá nada. Ele só te promete uma suposta aventura que você não sabe o que vai ser, nem onde vai ser, e você acaba seguindo aquilo que o aplicativo falou. Então, eu vi uma teoria nesse sentido de que seria um experimento. Assim como foi o MK Ultra, como foram outros, né? De ver até onde você é sugestionável e que tipo de estímulos funcionam para fazer você fazer determinadas coisas. Por exemplo, uma pessoa que tem muito medo de água, será que ela iria para um lugar? Será que ela entraria na água se o aplicativo sugerisse? Né? Nossa, até onde você iria? Sabe o que você me fez lembrar? Um paralelo, mas eu acho que esse é bem antigo. Não sei se é bem antigo, mas é antigo. Lembra aquele jogo da baleia azul? Lembro. Eu acho que deve ser no mesmo nível, assim. Sabe? É sugestionar o ponto de ver qual que é o seu limite. De ver até onde você vai. E isso como experimento é algo interessante, viu? É também factível. Sim. É factível de ter um experimento dessa forma. E sabe o que eu acho engraçado também? Que não ficou muito claro pra mim. Quando você abre o site do Randonáutica, eles falam que o aplicativo não tem fins lucrativos. Se ele não... Assim, ok, ele não... Se ele não tem... Eu não cheguei a usar, tá? Então eu não sei se ele tem anúncio ou algo desse tipo quando você usa. Mas eu vi que já tem algumas funcionalidades que você tem que pagar pra usar. Isso daí eu vi. Já tem algumas coisas lá que você tem que pagar, e você ganha, tipo, umas moedas que te dá direito de fazer algumas coisas diferentes, ou você desbloqueia mais lugares, enfim. Então, me parece que tem dinheiro, sim, envolvido. Mas é estranho, né? Falar, não, a gente não tem finalidade lucrativa, a nossa finalidade aqui... eles falam que mistura ciência com jogo, com... Então, assim, a nossa finalidade é só ver no que dá. Estranho, né? Você movimentar... Porque fazer um aplicativo movimenta muitas pessoas. Um aplicativo desse tamanho. Não, eu acho muito altruísta, né? Nossa, vamos fazer um aplicativo aqui para entreter as pessoas durante a pandemia. Vamos ver onde vai. Foi bem altruísmo mesmo. Eu não acredito nisso, não. Não. Deve ter alguma coisa de venda de informação, porque não é possível. É uma das teorias, né? De que, na realidade, eles vendem esses dados, né? De localização. Né, Faz sentido. Eles coletam seus dados e vendem para outras empresas que podem utilizar essas informações para outras finalidades. Né? Faz muito sentido. Porque você imagina, se você está ali colocando sua intenção, né? O aplicativo está entendendo mais ou menos como você pensa, como é o seu sistema de pensamento. Então, por exemplo, se você está pensando em amor, então, de repente, esses dados vão vir para você, sei lá, sugerindo algumas propagandas de aplicativos de encontro, né? Enfim,
Ou então, se você tá lá querendo encontrar uma determinada coisa sei lá, quero um carro tal, da marca tal. Aí você vai, você já dá para o aplicativo já o que você quer, do jeito que você quer. Realmente faz sentido ser uma venda de informação. Sim. Aliás, gente, se vocês nunca fizeram isso, eu recomendo, tá saindo um pouco aqui do tema, mas de ver as preferências de anúncios que o Google sabe sobre vocês. Se vocês jogarem lá preferências de anúncio Google, ele dá um caminhozinho, né, para vocês acessarem. É assustador o que eles sabem. Sim, coisas, se você tem filhos, não tem, mais ou menos onde você mora, mais ou menos o que você faz, né? Quantos anos, quais são os seus interesses, do que você gosta, do que você não gosta. Você vai ver que às vezes te conhece melhor do que você mesmo. Fato. Me dizes os teus anúncios que eu te direi quem é. Então, é bem interessante. Se vocês quiserem olhar, vocês vão ficar assustados com a quantidade de informação. É bizarro. Eu morro de medo dessas coisas. Eu morro de medo, por exemplo, de quando, sei lá, a gente tá aqui em casa e fala assim, nossa, eu quero muito comprar um aquecedor, tá frio. Aí, de repente, do nada, eu não ditei, mas do nada chega um e-mail falando, promoções de aquecedores, sei lá, no Magazine X, sabe? Como assim? Como isso é possível? Bizarro. Não, eu realmente acho que o explicativo deve ser por aí mesmo. Faz sentido ser. Acho que faz mais sentido do que as outras teorias, pelo menos. Eu acho que faz mais sentido do que as outras teorias, porque as restantes acho que é muito viagem. Agora, é claro que todas aquelas que envolvem morte, né, coisas assim, são extremas, nossa, são muito estranhas. Muito estranhas mesmo. Tem até uma teoria que, na realidade, essa eu achei, assim, a pessoa se esforçou bastante pra ir além do senso comum das teorias da conspiração. Porque era uma pessoa que fazia uma suposição de que esse aplicativo, ele pode ser utilizado para chantagear criminosos. Ou, por exemplo, esse caso da mala. O aplicativo, de uma certa forma, já sabia onde a mala ia estar, né? E aí, seria uma forma de chantagear pessoas que cometeram crimes, do tipo, olha, a gente vai começar a direcionar as pessoas para lá, né, se você não fizer determinada coisa, ou também formas de encobrir crimes, porque você acaba prestando muito mais atenção na história do aplicativo que direcionou a pessoa para lá, que não sei o quê, do que no crime em si, né? Então, a pessoa foi um pouco além aí. Acho que é muita coisa. Ainda mais considerando que a maioria das histórias de quem usa o aplicativo não são essas. A maioria das pessoas usa o aplicativo e não acontece nada. Exato. Ou vai parar num lugar aleatório com uma coincidência qualquer, ou coisas muito tranquilas, né? Mas... É por isso que eu acho que é uma questão de probabilidade, aqueles casos. Sim. Não, também acho. Também acho. Porque existe até uma discussão de... Não vou entrar nos detalhes disso, porque realmente é uma coisa que eu não conheço. Mas eu vi algumas pessoas, por exemplo, que estudam essas questões quânticas, físicos, tal, falando que até o conceito de aleatoriedade tem algumas discussões, né? Até onde você realmente consegue fazer um gerador de números aleatório, totalmente aleatório. Então não é algo tão simples realmente. Assim. Não é. Porque sempre é sugestionado, É verdade, nunca tinha parado pra pensar. Olha aí, vou atrás disso. Interessante, né? Eu vi uma pessoa que era um estudioso de física falando que o conceito ele tem algumas falhas justamente por isso. Né? Tem essa discussão até quando é aleatório. Realmente. Que hoje em dia também todo mundo usa quântico como se fosse qualquer coisa para deixar mais legal aquilo que você tá querendo vender, né? Quântico é igual ao orgânico, sabe? Quando você vai pro mercado e compra orgânico. Não, quântico tem a mesma função. Deixa mais atrativo qualquer coisa que você tá querendo vender, você fala lá que é quântico. Exatamente, é quântico. Gente, isso aqui é um podcast quântico. Então, se você compartilhar com seus amigos, sua vida vai ficar muito melhor por causa da física quântica, entendeu? Vamos alterar seu DNA. Vamos alterar as frequências do seu corpo.
para que a sua vida seja muito melhor quando você compartilhar. Mas só quando você compartilhar. Bom, gente, então nós falamos aqui um pouco sobre Randonáutica, sobre algumas teorias envolvendo esse aplicativo. Se vocês tiverem curiosidade, vejam aí os vídeos, que vocês vão ver histórias bastante interessantes. E comentem com a gente se vocês já usaram esse aplicativo, se vocês têm alguma história, né, que tenha acontecido aí com vocês, ou com alguém que vocês conhecem, enfim. E semana que vem a gente volta com outro episódio para vocês. Ah, gente, interessantíssimo esse aplicativo. Vou confessar que eu fiquei com vontade de jogar, mas eu sou muito medrosa, então não vou. Mas, interessante a discussão, gostei. Principalmente dessa parada da aleatoriedade. Eu preciso dar uma pesquisada nisso, que eu não tinha parado pra pensar, e realmente é interessante. Então, um beijo pra vocês, até a próxima semana e tchau! Tchau, tchau!